Boa noite, crianças e crianças. Estamos aqui para mais uma análise da Copa Rio. Daniel na voz, a participação de Fernando Matos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Daniel. Mais uma rodada aí de quartas de finais decisiva aí. Os jogos vão acontecer na sexta-feira, né, para dar prosseguimento e para a gente conseguir definir os semifinalistas da segunda edição da Copa Rio. Isso, na segunda-feira, né, Fazenda ganhou do 13 de 3-0, se classificou para a semifinal. E o River do Piauí ganhou de 2-0 do Amigos, também está na semifinal. Essas duas equipes jogam na segunda-feira. Hoje, Daniel, Aloha e Guriri, Timeco. Hoje não, né? Na sexta-feira. Hoje nós vamos falar de Aloha e Guriri, Timeco e Ataíde. Isso, essa chave cinza da semifinal. Vamos começar pelo Aloha, então, né, que fez uma boa primeira fase, terminou invicta com 6 vitórias perdão, 5 vitórias e um empate. Foi líder do grupo B. É uma defesa que não foi vazada, um ataque interessante. O que você tem a dizer sobre ele, Fernando? Então, Daniel, o Aloha ele repetiu a mesma formação na competição toda, né? Joga num 4-5-1 com um jogador do meio-campo, né? Com ordem atacante, chegando e finalizando também. É uma equipe que não varia, né, a parte tática, né, repete sempre o mesmo esquema. Isso dá a ele um pouco de entrosamento, porém deixa a equipe um pouco também, né, previsível. Acho que a gente pode falar aí dos pontos fortes dessa equipe, né? É um atacante muito bom, tem muitos gols já, o Strucker, muitos gols já na Copa Rio. Se bobear, ele marca mesmo. É um jogador que não costuma perder muitas oportunidades. E principalmente o goleiro paraguaio, a Ceval, né? A equipe treina goleiros. Então são os dois pontos fortes aí dessa equipe. A equipe tem alguns pontos fracos, que na minha opinião são um ou outro jogador, né, de nível inferior, que podem ser explorados, né, dependendo da tática do adversário, pode ser muito exigidos. E o ponto fraco também, né, essa questão da não variação tática, né, é claro que a equipe pode mudar para os jogos das quartas, né, pode ser um pouco imprevisível na hora do adversário se armar contra essa equipe. Ok, Fernando. O adversário é o Guriri, né? Que fez uma classificação conturbada, se classificou com a derrota na última rodada. E em 6 jogos teve 3 vitórias e 3 derrotas. Somou seus 9 pontos e passou na Bacia das Almas. Ô Daniel, Faz uma análise pra gente desse time? o Guriri, Oi. né, eu tive a oportunidade de enfrentar na primeira fase. É uma equipe que joga diferente do Aloha, né? É uma equipe que joga um jogo mais direto, com três atacantes, tá? É uma equipe muito jovem ainda. Eu acho que o grande jogador da equipe é o Cruzeirense ali, que é um jogador de velocidade, joga pelo lado direito, no meio campo. E essa bola direta, com três jogadores na frente, sempre sobra, né, uma espirrada para um ou para outro. E a gente viu, por exemplo, contra a Sociedade Esportiva, né? A equipe aproveitou muito bem os buracos, né, na defesa da Sociedade Esportiva. Então nós teremos um time, né, o Aloha, que joga com cinco no meio campo e apenas um atacante, contra a equipe que joga com três atacantes, né? Então um jogo mais de toque de bola contra um jogo de futebol mais direto, né, buscando sempre os três atacantes da frente para tentar um drible ou uma jogada de velocidade. O ponto fraco do Guriri, na minha opinião, são que muitos jogadores são jovens ainda, né? Estão em treinamento, precisam desenvolver algumas habilidades, tá? Não é uma equipe muito rápida, né? Precisa um pouco. Tem alguns jogadores de velocidade, mas tem alguns jogadores que precisam um pouquinho de velocidade, tá? É, E o ponto forte, como eu falei, né, acho que o Cruzeirense e essa questão dos três atacantes está sempre colaborando um com o outro ali, a bola sempre sobra para um para outro. É um confronto muito difícil. Eu acho que o Aloha
né, reforçando um pouquinho uma ou outra parte do meio campo, ele pode conseguir, né, ser superior, mas não conseguindo impor o seu volume de jogo, não conseguindo pressionar o Guriri tem grandes chances, né, de incomodar, porque é uma equipe que joga diretamente, então é uma equipe que está sempre passando a bola para o seu campo de ataque e de tanto insistir, né, em jogadas de bola longa, uma outra vez o atacante acaba vencendo esse confronto, então é uma equipe muito perigosa. A próxima análise é entre Timeco e Ataíde. Timeco, que fez a primeira fase com 4 vitórias, um empate e uma derrota, totalizou 13 pontos, o que lhe deu a segunda colocação no grupo A, que todo mundo aponta como o grupo mais forte. Fernando, como é que foi a classificação do Timeco durante a fase de grupos? O que você tem a dizer sobre esse time? Então, o Timeco é uma equipe que o seu grande defeito, né, na primeira fase foi a equipe que não se impôs muito contra os adversários, né? A equipe que deixa o adversário jogar muito no seu campo, né? E acaba jogando, né, atacando esporadicamente, né? É, de maneira, vamos dizer assim, mais explorando o contra-ataque. O destaque do Timeco, sem dúvida, é o camisa 7, o Linca, mas é um jogador que só está conseguindo atuar na Copa Rio, né, pela forma baixa, tá? E o goleiro, o Rangelov, também é um goleiro experiente, né? É um goleiro que pode fazer diferença no confronto. A sua equipe tem alguns pontos fracos, alguns jogadores, né, abaixo da média para conseguir compor a nota, né? E esses são os pontos fracos, né? Além do que eu falei, né? Comentei antes sobre a questão de aceitar muito o jogo do adversário. Eu acho que o Timeco, para vencer esse jogo, ele tem que conseguir se impor mais, né? Ser uma equipe mais ativa, mais agressiva, né? Para não deixar o Ataíde tomar conta. Já que você deixou e puxou o gancho, vamos falar então da Ataíde, que classificou em terceiro colocado no grupo B, com a mesma pontuação do 13, só que no confronto direto perdeu, então acabou terminando em desvantagem. Também fez a campanha similar ao Timeco, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, 13 pontos. Fernando, continua aí pra gente essa análise. Então, vamos falar primeiro, então, da questão da parte técnica do Ataíde, a gente falar da parte tática. Eu vejo o Ataíde, a parte técnica, muito parecida com o time do Timeco. É um jogador, é uma equipe que tem o seu ponto forte nos meias, né? Nos meias ofensivos. No caso do Timeco, um só. No caso do Ataíde, pode utilizar dois, né? São os pontos fortes. Né? São duas equipes, assim como o time também são duas equipes que não tem nenhum atacante de grande poder, né? Então depende muito da criação dos jogadores de meio campo. E também tem um ou outro ponto fraco na equipe, né? Que pode ser explorado, né? Pelo adversário. É uma equipe que variou bastante a questão tática, né? Uma hora jogando mais por dentro, outra hora jogando por fora, outra hora jogando por dentro e por fora. Então é uma equipe que é imprevisível, né? De como vai entrar em campo. É uma equipe diferente do time, é com a equipe mais agressiva. É uma equipe que vai procurar mais vezes o ataque, uma equipe que tenta se impor contra os seus adversários. Até por isso conseguiu muitos gols nas últimas rodadas, principalmente contra os adversários mais fracos, né? E eu acho que vai ser um duelo muito, além da parte tática, um duelo muito de adivinhação, né? Que são equipes que têm pontos fortes, né, e pontos fracos. E aquele técnico que conseguir, né, explorar mais os pontos fracos do adversário e conseguir marcar melhor os pontos fortes do adversário pode levar vantagem nesse confronto, né? Como eu falei, não tem nenhuma das duas equipes não tem nenhum atacante que possa chamar a responsabilidade de decidir o jogo sozinho, né? Então a parte né, técnica e tática
que os treinadores escolherem vai ser fundamental aí para decidir esse duelo. Fernando, se você pudesse apostar valendo R$ 1 milhão, qual seria a sua semifinal? Olha, eu acho que esse lado direito, né, com a Lor e Guriri e Timeco e Ataíde, é mais equilibrado ainda do que o lado esquerdo, tá? Muita gente aposta no Aloha como um favorito, grande favorito contra o Guriri. Eu não vejo assim. Eu vejo o Aloha tendo dificuldade contra o Guriri, tá? É um jogo que vai ser decidido, na minha opinião, nos detalhes, tá? Apesar do Aloha estar reforçando a equipe, eu vejo espaço para o Aloha ainda reforçar e melhorar, de repente tirar esses pontos fracos. Mas eu acho que esse jogo tem muita oportunidade de ir para prorrogação, tá? E indo para prorrogação, eu ainda vou apostar no Aloha, né? Acho que é uma equipe que tem mais, vamos dizer assim, condição técnica de vencer o jogo, mas é um jogo muito difícil. No outro confronto, Timeco e Ataíde, né? Como eu falei, um confronto muito equilibrados, né? Pontos fortes são os jogadores do meio-campo, não são os atacantes que vão decidir. Eu vejo o Ataíde um pouquinho, né, na frente na questão do jogo mais agressivo, uma equipe que propõe mais o jogo, né, busca mais o gol, né, enquanto que o Timeco é uma equipe que joga mais no erro do adversário, que aceita o ataque do adversário. Então eu vejo o Ataíde um pouquinho na frente nesse quesito de procurar o gol. Acho que é isso. Então, né, eu acho que são dois confrontos muito, muito equilibrados. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Aloha e Ataíde. Mas, se eu pudesse não apostar, eu não apostaria nesses confrontos. Então é isso, essas foram as análises de Fernando Matos, e sexta-feira vamos saber se ele acertou ou não, com Alô Riguriri, Timec e Ataíde finalizando a rodada de quartas de final da Copa Rio. Agradeço a todos, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Daniel. Um abraço a todos aí e assistam os jogos aí. Se possível, vamos transmitir na Soccer TV no YouTube. Abraço. Abraços.